Com armas sonolentas, Carola Saavedra. Ana olhou para o bebê e não viu nada. Só um pacote que poderia conter qualquer coisa. Uma almofada, um pedaço de pão. Olha só como ela é linda, repetia Rainer a cada instante. Parece com você, imaginando que suas palavras pudessem causar nela algum encontro. Mas ela via apenas uma demanda, como se o bebê soubesse algo sobre ela, como se quisesse roubar algo de indispensável que fazia dela uma pessoa. Um bebê que percebia e sabia e exigia. Ana sentiu a respiração acelerada, o corpo coberto de suor. A enfermeira colocou o bebê em seu peito, a boca aberta, feito uma planta que se vira para a luz. Parecia um bicho. Ana olhava para o bebê e só via isso, um bicho. E ela também era um bicho, e não conseguia compreender como aquilo havia saído de dentro dela. Como era possível um absurdo desses, que um ser humano saísse de dentro de outro ser humano. Quem havia inventado algo tão inverossímil assim? A enfermeira aproximou a criança e encaixou a pequena boca no bico do peito inchado de Ana. O bebê sugou. Tinha vindo ao mundo só para isso. Sugava e sugava e sugava. Ela tinha a impressão de que não saía nada. Um peito vazio. Logo o leite desce, disse a enfermeira. É só deixar ele sugar. O máximo possível. Então isso é ser mãe, pensou. Um bicho sugando as tetas de outro bicho. Se alimentando de um outro bicho. E ela olhava para o bebê e olhava para Rainer. E não sentia nada. Preciso descansar, ela disse. E eles tiraram o bebê do peito dela e Rainer do quarto. E ela dormiu um sono sem sonhos. Das primeiras semanas, Ana praticamente não tinha lembranças. Apenas que o bebê chorava muito. O dia inteiro, a noite toda. E ela não sabia o que fazer. O bebê chorava, chorava. Cólicas, disse Bridget, pouco antes de embarcar para Lima, atrás de André, que resolvera largar tudo. O bebê se contorcia em desespero, que era o desespero se descobrir no mundo. E ela ali com a criança nos braços, numa solidão, sem Bridget, que afinal tinha sua própria vida e seus próprios problemas. E seu casamento para salvar. E ela sem ninguém que a salvasse. Que ao menos viesse em sua ajuda, ou que lhe explicasse as coisas mais básicas. Só uma enfermeira que apareceu na primeira semana para ver se estava tudo bem, se o bebê estava mamando, se estava crescendo, se estava fazendo cocô, se a cor do cocô era a correta, se dormia de barriga para cima ou de barriga para baixo. Mas ela, ninguém se lembrava dela. Ninguém vinha lhe perguntar como ela estava se sentindo. Ninguém lhe fazia perguntas. Ninguém lhe perguntava do horror, das noites sem dormir, do bebê que só fazia mamar, até que ela, quase louca, e o bebê ali pendurado, sugando tudo que pudesse. É só o começo, dizia Rainer, que tinha muitíssimo trabalho com o novo filme. Depois melhora, todo mundo dizia. Depois tudo vai melhorar. Mas as coisas não melhoravam. Ao contrário, a cada dia que passavam, iam se tornando piores. Ela ia se tornando pior, mais distante, capaz das piores coisas. E tinha medo de que em algum momento deixava de ser humana, restando apenas aquela força desconhecida e incontrolável. Disse a um Rainer em silêncio. Não aguentava mais. Ana chorava. Não vou aguentar. Ela repetia. Não vou aguentar. Um dia, o bebê havia chorado a noite toda e ela mal dormira 10, 15 minutos seguidos. Amanheceu e o bebê continuou chorando, e a manhã passou e o bebê chorando. Então, quando chegou o fim da tarde, o bebê ainda não tinha parado de chorar. Ela pensou, não vou suportar. Pensou como havia pensado tantas outras vezes, não vou suportar. Mas ela sempre suportava, um pouco mais e mais, feito uma corda engarçada ao máximo que vai soltando lentamente os fios. E talvez ela mesma achasse que suportaria só mais uma vez, só mais um pouco. Mas naquele dia algo se rompeu, algo que ela não compreendia. Era outono e já fazia bastante frio. Ela pegou o bebê que chorava, agasalhou-o bem e levou ao carrinho, até o parque em frente de casa. Ao sair, esbarrou nos Miller, que acabavam de chegar. Os Miller as cumprimentaram sorridentes, uma forma contraditória que eles tinham de sorrir. Sorrisos que escondiam alguma coisa, insinuavam. Olhou para eles desconfiada. Teria percebido alguma coisa?
Ana nunca gostara dos vizinhos, associava-os a mau agouro. Olhou novamente para o casal e pareceu-lhe que havia algo diferente no rosto deles, como se usassem uma máscara grudada ao rosto, quase imperceptível, mas que num exame mais atento apresentava uma versão bizarra e deturpada de si mesmos. Teve vontade de gritar, sair correndo, mas antes que pudesse tomar alguma decisão, os Millers fizeram uma festinha no bebê. Se despediram e rapidamente desapareceram pela porta do apartamento. Precisavam se acalmar. Ana deu um longo passeio pelo parque até que o rosto transfigurado dos Miller saísse de sua lembrança. Sentou-se num banco e ficou ali, olhando para o bebê, que enfim havia parado de chorar. Não sentia nada, nem carinho, nem raiva, nem muito menos o amor. Poderia ser qualquer coisa, uma caixa, um embrulho que alguém havia lhe entregue e dito: tome, cuide disso. Sentia-se estranha. Apesar do outono, o tempo parecia ter esquentado. Uma brisa, um cheiro do mar, impossível. Como ela poderia sentir o cheiro do mar ali, em Mens Gosenheim? E não era só o cheiro. Ouvia também o barulho das ondas a quebrando ali perto. Ergueu os olhos para confirmar aquelas sensações, mas não viu mar nenhum. Nem areia, nada. Apenas bem na sua frente, uma capivara. O animal estava ali parado, encarando-a. Achou estranho uma capivara na Alemanha. Não era um bicho dos trópicos? Mas talvez houvesse ali uma família de capivaras, como havia de papagaios fugidos do zoológico, e que acabaram se adaptando. A capivara se aproximou e, olhando fixo nos seus olhos, disse: veja quanto custa renegar o sítio natal. E balançou o focinho em sinal de desagravo. Ana olhou espantada. As palavras vinham em alto e bom som, mas o bicho parecia não ter mexido a boca. Olhou em volta, o parque estava vazio. Pensou em levantar e ir embora, mas a capivara repetiu, dessa vez num tom de impaciência: veja quanto custa renegar o sítio natal. Ana sentiu medo que tomava conta dela. Analisou com cuidado as próprias palavras para ter certeza que seu corpo continuava ali. Você não está louca, explicou a capivara. Você só é um pouco ignorante. Nada que um punhado de capim não resolva. A capivara parecia ler seus pensamentos. Continuou: te conheço de longa data. Você suporta mal a dor. Esse é o problema. As palavras da capivara não faziam sentido algum. Ela se aproximou ainda mais. Postou-se ao lado de Ana. Olha, disse, olhe só que dia agradável. E ela voltou a sentir uma brisa morna, um cheiro de mar, como na infância, como se realmente tivesse sido transportada para uma tarde no calçadão de Copacabana. O calor de novembro, um domingo, as pessoas passando de biquíni, vendedores de mate, guaraná. Agradável, não? Ana acabou concordando. E após alguns minutos em silêncio, a capivara acrescentou: desculpe o atraso, mas a distância é longa. E eu já não sou tão jovem. Ana não sabia o que responder. Mas agora estou aqui. Pode ir, disse o roedor. Ela achou que não compreendera direito. A capivara repetiu: é isso mesmo, pode ir, ou você vai chegar atrasada. Ela balançava as orelhas, reafirmando o que disseram. Ana olhou para o carrinho, que era agora um carrinho de boneca. A boneca chorava. Não chore, bonequinha, tudo vai ficar bem. Pode ir. Ana, eu cuido da sua filha. A capivara parecia sussurrar no seu ouvido. Além disso, eu tenho experiências, já tive muitas ninhadas. Ela vai ficar bem. Ana encostou o carrinho perto de uma árvore, acionou os freios. A capivara tinha razão. Em pouco tempo estaria escuro, e ela precisava ir. Durma bem, ela disse em voz muito baixa, enquanto ajeitava o gorro e cobria a filha com a manta.